Aleluia, meus irmãos. Perdão pela voz. Estou aqui, uma gripe muito forte nos pegou. Inclusive, não estou ouvindo nada. Mas o Senhor é bom, amém? E nesse dia especial, nós não podemos deixar de falar de outra pessoa, a não ser aquele que é o motivo de nós virmos todos os dias para esse lugar, que é Jesus. Amém? Nós estamos no mês da mulher, né? E aí fiquei orando, meu Deus, o que é que o Senhor tem para falar com a tua igreja? E Jesus disse, fale sobre mim, porque eu sou a pessoa mais importante desse lugar, né? E nós devemos falar constantemente, em tempo, fora de tempo, o tempo todo sobre Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas, amém? E eu quero conversar com você nessa noite sobre um momento muito especial que fala sobre Jesus, né? E eu queria nomear essa mensagem como Encontros Transformadores, né? Os encontros que Jesus, Ele tem ao longo dos evangelhos e o encontro também transformador que Ele teve comigo e que Ele teve com você, amém? Abra comigo lá no livro de João, no capítulo 21. Vamos ler alguns versículos desse capítulo, que ele fala nesse momento aqui, um dos últimos encontros que Jesus ele teve com seus discípulos antes de subir, né, aos céus. Esse foi um encontro muito especial que Jesus teve com seus discípulos. E quando eu estava lendo sobre essa passagem, senti assim Jesus falando profundamente ao meu coração, porque eu imagino o quão tristes esses homens eles estavam, porque o mestre deles não estava mais com eles, né? Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado e Jesus não estava mais integralmente com eles o tempo todo. Jesus apareceu em alguns momentos e esse foi um dos últimos momentos que Jesus aparece para os seus discípulos. Meu irmão, e que tristeza talvez eles não carregavam no coração por não ter mais a presença do seu mestre ali com eles o tempo todo, ensinando, orientando, repreendendo, mas a presença física do seu mestre ali já não era mais possível, né? Jesus ali cumpriu uma missão, Ele entregou a sua vida, Ele ressuscitou e Ele entregou uma responsabilidade para aqueles homens, mas aqueles homens ainda estavam abatidos pela ausência do seu mestre. E abra aí comigo no capítulo 21, a partir do versículo 1, que diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então Jesus disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e soltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, que Jesus preparou para eles? Quando chegaram, encontraram um braseiro na qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. E Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhe serviu o pão e peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu a seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu amo.
Então cuide de minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Para aprender, Senhor, sobre um Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ama, que cuida de nós e que deseja nos encontrar para transformar definitivamente as nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, ela penetre em cada coração nessa noite. Jesus, e faça a transformação que o Senhor tem desejado no Teu coração para as nossas vidas. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e no nome de Jesus é o que nós te agradecemos. Amém? E esse episódio aqui, ele fala de um Jesus muito simples, né? Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e Jesus foi se encontrar num lugar muito familiar para aqueles homens, que era a praia. Jesus foi reencontrar os seus discípulos na praia, e eles estavam tão desnorteados, que eles não sabiam nem o que fazer, porque também eles estavam correndo risco de sofrerem o mesmo que Jesus havia sofrido. Porque eles se escondiam para se reunirem. E eles estavam ali amedrontados, sem esperança, sem alegria, sem paz. E Pedro vai e diz: eu vou pescar, né? Ele não tinha muita coisa, não sabia nem o que fazer naquele momento difícil. Então eles disseram: vou pescar. Ele disse, e os outros discípulos também o acompanharam, né? Eles saíram para pescar porque não sabiam o que fazer diante da ausência do seu mestre. E também saíram para pescar por uma necessidade. Eles precisavam ali alimentar as suas famílias, precisavam se alimentar. Então eles decidiram ir pescar, né? E os outros o acompanharam. E aí eles não esperavam jamais que Jesus pudesse, naquele lugar simples, naquele lugar comum, Jesus pudesse aparecer novamente para eles. E a Bíblia diz no versículo 4 que ao amanhecer, Jesus estava na praia. Jesus estava naquele lugar comum, naquele lugar que fazia parte da rotina, do dia a dia daqueles homens. E Jesus, Ele está num lugar comum comigo e com você. Jesus está com você na sua casa. Jesus está com você no seu trabalho. Jesus está com você lá no seu quarto. Jesus está com você em todos os lugares. Jesus está pronto e disposto a te encontrar. Assim como ele foi encontrar aqueles homens, né? Após ele ter ressuscitado. Uma surpresa, Jesus foi fazer uma surpresa para os seus discípulos. Jesus, ele está pronto para fazer uma surpresa para mim e para você. Ele está pronto para se apresentar para mim e para você a todo o tempo. Nas situações mais simples da nossa vida, no nosso cotidiano, Jesus está pronto para se encontrar conosco. E Jesus foi para ali, após eles passarem uma noite muito atribulada, porque eles tinham a expectativa de pescar. Quem vai pescar quer pegar o quê? Peixe. Mas eles passaram a noite toda e não pegaram peixe sequer. E aí Jesus vai ao amanhecer para a praia, encontrar com os seus amigos. Mas a Bíblia fala que, apesar deles terem convivido com Jesus durante alguns anos, eles não reconheceram Jesus. Conviviam, compartilhavam mesa, compartilhavam refeições, sentavam para aprender com Jesus, mas os discípulos não o reconheceram. E quantos de nós, dia após dia, nós nos encontramos com Jesus, mas nós não o reconhecemos. Nós não reconhecemos quem é Jesus. Nós não reconhecemos o que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós não reconhecemos a voz do nosso Mestre. Nós não reconhecemos o amor que Ele demonstrou por nós a morrer na cruz. Da mesma forma, aqueles discípulos, apesar dos anos de convivência com Jesus, não o
o reconheceram. Eles estavam tristes, eles estavam temerosos, eles estavam em desespero, eles estavam cheios de culpa, porque Jesus morreu e todos o abandonaram. Inclusive Pedro, Jesus perguntou para ele quem era ele. Pedro fez uma declaração lindíssima, né? Inclusive disse que não negaria. Jesus foi e disse: Pedro, tu vai me negar. Tu vai me negar 3 vezes e o galo vai cantar. E assim aconteceu. E certamente Pedro carregava aquele sentimento de culpa. Eu abandonei o meu mestre quando ele mais precisou de mim. Eu deixei o meu Jesus sozinho quando ele mais precisou de mim. E esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção certamente consumia aqueles homens que não estavam mais com o seu mestre, com o seu professor, com o seu Senhor. E eles não reconheceram a Jesus. Mas Jesus, quando ele encontra novamente esses homens, Jesus ele não repreende. Jesus ele não julga, como certamente qualquer um de nós faríamos diante de uma traição, né? Diante de um abandono. Na primeira oportunidade do reencontro, nós chamaríamos essa pessoa aí, ó, repreenderíamos. Jesus não. Jesus foi ao encontro dos seus amigos. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos para se alimentar com eles, para sentar na beira da praia. E ali preparou um braseiro, botou um peixe, foi comer peixe e pão com seus discípulos, sem nenhum julgamento, sem nenhuma repreensão, sem nenhuma afronta violenta. Muito pelo contrário, Jesus demonstrou amor, Jesus demonstrou cuidado, Jesus demonstrou preocupação com as necessidades básicas daqueles homens, porque eles queriam comer, eles queriam peixe, eles queriam ter peixes pescados ali naquele momento. E foi o que Jesus fez com eles, né? E Jesus, no versículo 5, pergunta: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Ainda não tinham reconhecido o seu mestre. Eles responderam não. E aí Jesus faz a pergunta, que em outro tempo, Jesus dá a ordem que em outro tempo ele já havia dado aos seus discípulos. No versículo 6 ele diz: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Jesus dá um comando que já era familiar ao ouvido daqueles homens, porque lá em Mateus, lá nos outros evangelhos, fala que eles haviam passado a noite toda pescando e não haviam pego nenhum peixe. Então aquela ordem era familiar aos ouvidos daqueles homens. Tanto é que João, no versículo 7, ele reconhece, através dessa declaração de Jesus, que era o próprio Senhor quem estava cuidando de uma necessidade deles. João reconhece, versículo 7 diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. João reconhece no cuidado do seu Senhor, no cuidado do seu mestre, que aquele quem deu a ordem era Jesus. Jesus ali se preocupando, Jesus ali cuidando de uma necessidade dos discípulos. Eles viam ali que o líder deles estava cuidando de novo deles. Jesus estava ali dando uma orientação, dando um escape para uma necessidade. E os discípulos conhecem que é Jesus quem fala com eles. Apesar de não ter peixe ainda na beira do mar, Jesus já havia providenciado. O versículo 9 diz que após eles se organizarem ali da pesca, terem puxado todos os peixes captados ali por uma ordem de Jesus, eles já chegam diante de Jesus e já encontram ali um lugar preparado para uma comunhão, para uma conversa, para uma companhia com Jesus. E diz: quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Irmãos, que alegria não foi reencontrar esse Jesus ali, fisicamente com eles, presencialmente com eles. Eles encontraram o mestre deles. E a esperança novamente, ela veio a existir. O temor deu lugar à coragem de ouvir novamente.
O desespero, ele deu lugar a uma nova perspectiva. Se Jesus estava ali com eles, cuidando deles, dando uma provisão para eles, certamente Jesus continuaria com eles. Apesar de ter subido, ele não iria abandoná-los. Jesus continuaria com eles. E a culpa ali dá lugar à esperança novamente. E quando Jesus diz a eles: venham comer, o cuidado do mestre com eles, né? E ao final do versículo nós vemos que Deus deu uma ordem a Pedro. Pedro era o líder daquele grupo. Apesar de ter negado Jesus, apesar de ter abandonado Jesus, apesar de se sentir culpado por isso, né? Por ter abandonado Jesus quando ele mais precisou, Jesus continua insistindo com Pedro. Jesus continua dizendo para ele: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro mais uma vez pergunta para ele, Jesus mais uma vez pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Pedro diz que sim, Senhor, eu te amo. E por uma última vez, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Será que Jesus tinha dúvida se Pedro o amava de verdade? Jesus não tinha dúvidas de que Pedro o amava, porque ele conhece o nosso coração, ele sonda o mais íntimo do nosso coração. Mas o que Deus estava fazendo ali com Pedro era fazendo refletir sobre o que ele precisava fazer antes de assumir qualquer responsabilidade, que era amar ao seu Senhor, que era amar a Jesus de todo o seu coração. Porque antes de Jesus entregar uma missão para cada um de nós, Ele quer que primeiramente nós o amemos de todo o nosso coração. Nós o amemos profundamente. Nós o amemos acima de todas as coisas, como a Bíblia diz, que nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas. Acima do nosso trabalho, acima dos nossos relacionamentos, acima dos nossos filhos. Nós precisamos amar Jesus acima de todas as coisas. E quando nós amamos a Jesus acima de todas as coisas, Ele se encarrega de cuidar de tudo aquilo que nos traz preocupação. Se a sua preocupação são seus filhos, quando você ama Jesus de todo o seu coração, Jesus, Ele cuida dos seus filhos. Se a sua preocupação é perder o seu emprego, quando você ama Jesus de todo o seu coração, tenha certeza que Ele não vai deixar faltar. Jesus não vai deixar faltar a provisão que você precisa, a provisão para a sua casa. Quando você ama Jesus de todo o seu coração, a Bíblia diz que todas as outras coisas nos são acrescentadas. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Servir a Jesus, meus irmãos, é tão simples quanto tomar um café da manhã na praia, comendo pão e peixe. Servir a Jesus é simples. O que Ele deseja de nós é que nós creiamos que Ele é o Filho de Deus. Creia que Ele é o Filho de Deus. Não existe nada complicado com Jesus. Nós, seres humanos, é que complicamos demais. Jesus foi simples. Se você ainda não assistiu aquela série The Chosen, eu te convido a assistir. Meu Deus, Jesus sorria. Jesus chorava. Jesus brincava. Jesus dançava. Ele ia à festa de casamento e dançava com os convidados. Jesus é simples, meus irmãos. Jesus é acessível. Qual é a chave para eu acessar esse Jesus? É você crer no seu coração que Ele é o Filho de Deus. É você crer no seu coração que Ele é a luz do mundo. É você crer no seu coração que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E que se você comer desse pão, você nunca mais vai ter fome. Ele é água viva. Ele se encontrou com aquela mulher samaritana no poço e disse para ela: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. É disso que nós precisamos. É olhar para Jesus e ver que Ele pode se sentar numa praia
e comer comigo, comer com você, apesar de nós sermos pecadores. Ele repreendeu Pedro. Ele julgou Pedro. Ele brigou com Pedro aqui nesses versículos que nós lemos? Não. Ele acolheu. Ele recebeu seu amigo. Ele alimentou o seu amigo. Ele teve um tempo de conversa com o seu amigo. E mais uma vez reiterou, reforçou aquela missão que ele tinha para ele: cuidar das ovelhas do Pai. Jesus, em momento algum, ele tirou essa responsabilidade de Pedro, pelo fato de Pedro ter negado Jesus. Jesus diz: ah, não, Pedro, tu não serve mais, tu me negou. Jesus não fez isso. Jesus reforçou. Jesus é tão lindo. Jesus, ele nos confronta em amor. Jesus, ele nos confronta em amor. Quando nós lemos a sua palavra, nós somos confrontados, nós somos constrangidos com tamanho amor que Jesus, ele mostrou por nós e mostra todos os dias. Tem como não amar esse homem, gente? Tem como não amar esse homem? Tem como não se render aos pés desse homem? Não tem como. Não tem como. E tantas pessoas passaram por Jesus, foram encontradas por Jesus, se encontraram com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Eu conheci Jesus com 11 anos de idade. Todos os dias eu oro e digo: Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada porque eu te encontrei quando eu tinha apenas 11 anos de idade. Se eu não tivesse encontrado Jesus, a minha vida era totalmente diferente do que eu vivo hoje. Principalmente no meu relacionamento contigo. Eu te conheci muito nova. Eu te conheci muito pequena. Eu ainda sou, mas eu era menor, né? Então eu louvo a Deus. Jesus te encontrou com 40 anos de idade, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus porque Ele te encontrou. E Ele transforma, está transformando a sua vida. Amém? Se Jesus te encontrou com 60 anos, glória a Deus. A vida ainda não acabou para você. A vida está só começando. Porque você foi livre. Você é livre do pecado. Você é livre da escravidão do diabo. Você foi livre. Você tem comido de um pão que te renova, todos os dias. Se você encontrou Jesus, minhas filhas encontraram. Jesus encontrou minhas filhas desde o meu ventre. Glória a Deus, eu não tive esse privilégio. Glória a Deus, Jesus encontrou o seu filho desde o seu ventre. Glória a Deus. Jesus encontrou você. Jesus encontrou você e quer te encontrar nos lugares mais comuns. Não precisa nenhuma cerimônia espetacular, não. É na mesa da sua casa, lá na sua cozinha. Você lendo a sua Bíblia, adorando a Jesus, declarando o quanto Ele é maravilhoso. Lá no seu banheiro, lá no seu quarto, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Jesus quer te encontrar nos lugares mais simples da sua vida, porque Jesus, Ele é simples. Jesus, Ele é simples. Não coloque Jesus dentro de uma caixinha. Jesus não cabe numa caixinha. Jesus não se conforma nas nossas formas. Jesus, Ele comia com as piores pessoas da época dele. Jesus não cabe numa caixinha, meus irmãos. Jesus cabe dentro de você. Jesus cabe dentro de você. Porque quando Ele foi, Ele disse que deixaria conosco um Consolador. E esse Consolador, Ele habita dentro de você. Amém? Essa é a presença que você precisa para a sua vida. Está difícil? Mas a presença dele está em você. É o que importa. É o que importa. A Bíblia diz que com Ele nós somos mais que vencedores. Está difícil? Mas Jesus está comigo e eu vou continuar. Eu vou prosseguir. E vai melhorar. Vai ficar bom. Porque Ele é a nossa esperança. Amém?
Esse é o nosso Jesus, que se apresentou novamente para os seus amigos. Eu acho tão lindo. Imagine aí na sua mente, Jesus aparecendo para aqueles homens. Eles estavam lá no barco, lá muito longe, e Jesus lá olhando para eles. E aí Jesus vendo toda a luta de passarem a madrugada inteira pescando e não conseguiram pescar. E aí Jesus diz de lá: joguem a rede para o outro lado. E eles olhando: meu Deus, quem é aquele homem? João reconheceu pelo comando que era o Senhor. Eita alegria, glória a Deus. Glória a Deus, como é maravilhoso quando a gente está num momento difícil e a gente sabe que Ele está conosco. Essa é uma certeza que ninguém pode tirar de você. Essa é uma certeza que nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, nenhum homem, nenhuma mulher, nada pode tirar de você. A certeza de que Ele está com você. Está te esperando para comer o peixe na beira da praia. E embora você esteja pescando, Ele já trouxe um peixe só para você e um pão. Amém? Glória a Deus, é esse Jesus simples e maravilhoso que nós precisamos conhecer todos os nossos dias, porque Jesus, Ele é simples. Amém? Não se esqueça dessa cena, Jesus preparando ali um alimento para Ele e para os seus amigos, na beira da praia, num fogareiro, para quem conhece. Colocou ali um peixe na brasa e comeu pão com os seus amigos. Amém? E Jesus se alimenta conosco todos os dias, nesse lugar comum, que é a nossa casa, que é todos os lugares que você frequenta. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Então se levante aí comigo. Se levante. Se você ainda não teve um encontro com esse Jesus maravilhoso, simples, amoroso, tremendo, poderoso, se você ainda não teve esse encontro com esse Jesus, eu te convido nessa noite a tomar essa decisão de se encontrar pessoalmente com esse Senhor, com esse Jesus que deseja ser o seu Senhor, mas principalmente deseja ser o seu amigo. Deseja comer do pão, comer do peixe, junto com você na beira da praia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, por sermos encontrados contigo, Jesus. Por termos te encontrado, Senhor, e conhecermos dia após dia, Jesus, o quanto tu é especial, o quanto o Senhor é acessível, o quanto o Senhor está disponível para cada um de nós, o quanto o Senhor se importa com cada detalhe na nossa vida, o quanto o Senhor se importa com cada fragilidade nossa, Jesus, com cada dificuldade nossa, meu Deus, com tudo aquilo que nos preocupa, o Senhor se preocupa. Meu Deus, obrigada, obrigada, Jesus, por se apresentar a cada um de nós aqui na simplicidade. Obrigada, Jesus, obrigada porque nós não precisamos fazer nada, Senhor, para recebermos, Senhor, recebermos essa doce presença. Meu Deus, nós não precisamos fazer esforço nenhum. Jesus, nós não precisamos, Jesus, fazer, Senhor, nenhum esforço grandioso que nós não sejamos capazes de fazer. Meu Deus, o que a tua palavra nos diz que nós precisamos é apenas crer que tu és o Filho de Deus. Ah, Senhor, é somente isso que a tua palavra nos diz, que nós precisamos crer que tu és o Filho de Deus. Ah, Senhor, e nós cremos que tu és o Filho de Deus. Nós cremos que tu és o Filho de Deus, que foi enviado a esse mundo para nos salvar, para nos resgatar. Ah, Jesus, obrigada, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus. Ah, que o Senhor se apresente a cada um de nós, Senhor, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas mais simples, Jesus. Nós te convidamos a estar conosco, Jesus, a fazer parte do nosso dia a dia, a fazer parte do nosso café da manhã, a fazer parte, Jesus, das nossas caminhadas, na academia, do nosso lado na hora de uma prova, do nosso lado na hora de dormir, Jesus. Nós queremos essa presença 24 horas do nosso dia. 24 horas do nosso dia, Jesus. Nós desejamos essa presença maravilhosa.
Nós desejamos essa presença que nos ama, que nos constrange, que cuida de nós, Jesus. Nós desejamos essa presença. Em nome de Jesus, nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Jesus. Nós chamamos, Jesus.